Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Fala conosco, meu Pai, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, nos oriente. Que essa palavra esclareça o que precisamos entender. Dá entendimento apurado, entendimento espiritual. Porque tem gente intelectual que lê a Tua palavra e não entende nada. Mas nós queremos entender tudo. Fala conosco e nos fortaleça com essa palavra. Usa a minha boca, meu Pai. Amém. Joel, capítulo 1, versículo 10. Acharam? Posso ler? Diz assim: o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o azeite acabou. Versículo 17. Pule para o 17. As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns o quê? Derrubados, porque se secou o trigo. Leu 18. Como geme quem? O animal. As manadas de gados estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos das ovelhas estão perecendo. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia, deixe só a Bíblia aberta e olhe bem para mim agora, para você poder entender isso aqui. Esse foi um período triste. Esse capítulo 1 de Joel é um período triste, pesado, que o povo de Israel viveu. E tem gente vivendo um período pesado. Escute bem, dentro de casa o clima é pesado, na empresa que não está vendendo nada o clima é pesado. Tem gente que a coisa está pesada para ela, secou tudo, o pasto secou, as sementes apodreceram, não tinha como recomeçar, não tinha como semear, zerou. Sabe quando zera tudo? Sabe quando não tem mais por onde recomeçar? Sabe quando a pessoa não vê uma saída? Estava exatamente assim, sem saída, humanamente falando. Não tinha um homem que pudesse resolver aquilo. Pasto seco, sementes apodrecidas, e começou a afetar os animais. No passado era diferente, porque a fonte de sustento e de riqueza era agricultura, só agricultura. Hoje, quando mexe no agro, já mexe forte com a humanidade, sim ou não? Quando aconteceu o problema no sul, todo mundo preocupado, porque atingiu o agro, atingiu os pastos, então os animais começam a morrer. Não chovia, e os inimigos vieram com o exército deles e destruíram tudo. A Bíblia fala que o gafanhoto migrador, cortador, destruidor veio acabando. O que um não destruía, o outro destruía. Uma praga. O povo de Israel estava na contramão de Deus. O povo de Israel estava mal com Deus. Josué ainda alertou o povo de todas as promessas que Deus fez. Deus não cumpriu. Então reconheça Deus, vigie Deus. Não, vocês vão ter uma experiência ruim com Deus, de desagrado, de desobediência. Mas o povo falhou. E eu já vi muita gente também falhar nisso. Conquistar e ela não reconhecer que Deus que deu para ela. Conquistar e não permanecer humilde na presença de Deus. E foi perdendo o que conquistou. Não se brinca com Deus. É muito difícil uma segunda-feira que eu não pegue um testemunho de alguém que estava indo bem e de repente quebrou a aliança e afundou, e aprendeu e depois voltou. É muito difícil. Então é um capítulo pesado. Foi um momento muito feio
onde tudo foi indo por água abaixo. Tiveram muitas conquistas, mas foram perdendo tudo. E tem gente que perdeu tudo. E tem gente que não tem capital de giro, tem gente que não tem estoque, tem gente que não tem nada. Tem gente que além de não ter mais nada, foi para empréstimo e não conseguiu se levantar. Olha a situação deles. Agora veja como Deus é misericordioso. Agora no capítulo 2, no versículo 12, o profeta diz assim, ó: ainda assim, ano que vem, mês que vem, na próxima segunda, ainda assim, quando? Agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o quê? O vosso coração, e isto com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. Olha para mim, por favor, agora. Deixa a Bíblia aberta. O profeta veio mostrando que o problema não estava em Deus, o problema estava no povo. E ele disse: vocês têm uma urgência de se voltarem para Deus. Então agora mesmo se voltem para Deus e rasguem o coração, se derramem. Não pode ser uma coisa superficial. Deus não quer que você lembre dele só aqui dentro da igreja, só dia de segunda-feira. Deus quer ser o seu Deus todo dia. Deus quer te guiar, Deus quer que você viva para Ele. Deus não quer uma coisa superficial, mentirosa. Olha bem para mim, Deus quer que você viva na presença dele todo dia, a ponto de quando você orar, você não precisar falar: ó Deus, eu entro na tua presença. Não, eu já ando na tua presença, dirigindo, trabalhando, acordando, dormindo, na presença de Deus. É isso que Ele quer. Quando a pessoa ela entende que tudo depende da vida dela com Deus, porque quando você está bem com Deus, você enfrenta lutas, mas você vence. Você enfrenta guerras, mas Ele é com você. Mas quando você não está com Deus, Deus deixa você padecer, só para não perder sua alma, só para você não se destruir. Entenda isso, por favor. Deus é fiel, Deus é bom, mas Deus é justo. Ele é justo. E você sabe quem é você diante de Deus. Eu não sei. Eu não sei há quantos anos você conhece a verdade. Eu não sei como é a sua vida lá fora. Talvez você esteja semelhante ao povo de Israel nessa situação. E o profeta ensinou o povo a ir fundo em Deus, a se voltar para Deus, a se converter, a largar a vida errada, a abraçar a fé em Deus. E aí no versículo 18, olha que interessante. Então o Senhor se mostrou o quê? Zeloso da sua terra, e compadeceu-se de quem? Do seu povo. Olha o que ele começou a fazer. E o Senhor respondendo, disse ao seu povo: eis que vos não ouvi, envio o trigo e o mosto e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Envio, olha para mim, eu envio. Se você se entregar a Deus, se você depender de Deus, Ele tem poder para enviar clientes, enviar negócios, enviar contrato. Ele pode enviar prosperidade, Ele pode enviar. Ele tem poder para resolver o que está travado, para destravar. Ele tem poder para enviar o que você precisa. Ele é Deus, Ele tem poder para isso. Ele disse: ó, eu vou ter misericórdia, eu vou enviar para vocês o trigo, o mosto, o que está faltando eu vou suprir, e vocês vão se fartar. Aí olha o que ele diz no versículo 20: mas removerei para longe de vós o que? O exército do norte
e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Olha para mim, o exército inimigo que ele não tinha condições de vencer. Sabe aquele problema que você não tem condições de vencer? Sabe aquela dívida que você não tem condições de pagar, senão você já tinha pago? Sabe aquele problema que você não sabe mais o que fazer? Deus está dizendo assim, ó, eu tiro, eu removo. Que Deus remova tudo que não preste da sua vida. Ele tem poder para remover, Ele remove. Que Ele remova tudo aquilo que não preste. Que Ele comece hoje, se você rasgar teu coração nessa santa ceia e se voltar para Ele, que Ele comece hoje a remover tudo que não preste dos seus caminhos, da sua vida, porque Ele tem poder. Mas se você não agrada a Ele, Ele deixa. Ele vai remover se você se entregar para Ele, porque Ele quer você. Deus quer você. Ele não tem dificuldade para te abençoar economicamente, Ele quer você. Aí Ele diz assim, ó, versículo 21. Morra de medo, não é não? Diz o que aí? Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Olha para mim, não tenha medo. Por que, bispo, não tem que ter medo? Porque Deus está com você. Mas o senhor não sabe da minha situação, mas eu sei quem é Deus. E se você sair daqui com Deus, porque aqui a pessoa pode chegar cansada, fraca, mal, mas ela tem que sair com Deus. Se você sair com Deus, então você pode ficar tranquilo. Você não precisa temer nada. Você pode estar numa situação bem complicada, bem difícil, mas Deus vai livrar você. Amém? Olha o que ele diz, no 22. Diz assim, de novo, não tem mais, não é isso? Animais do campo, porque os pastos do deserto vai fazer o que? Verdecerão. Porque o alvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. Olha o 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, e a temporã e a serôdia. Olha para mim, por favor, o que Ele está dizendo? Fica tranquilo, porque tudo que está seco vai florescer, tudo que está morto vai reviver. Deus tem poder para fazer isso. Deixa as pessoas zombarem, deixa as pessoas criticarem. Você já viu o filme do Bispo Macedo? Ele era muito zombado com a mãozinha dele. Sabia disso? Era piada. Muita gente zombava. Deixa zombar. Hoje quem não quer que ele coloque a mão e abençoe? Quem pode dizer que onde ele coloca a mão Deus não abençoa? Você já ouviu chamar ele de tudo? Vê se alguém chama ele de derrotado. Porque quando você se entrega a Deus, naquilo que você é zombado, é onde Deus te exalta. Naquilo que você é criticado, perseguido, é onde Deus te abençoa. Amém? Ele abençoa. Nós temos testemunhos aqui de pessoas que eram zombadas quando iam na casa dela por causa dos móveis. Hoje tem loja de móveis. Há quem era zombado porque não tinha fralda para o filho. Hoje tem fábrica, dinheiro para comprar fralda para o filho. Hoje tem fábrica de fralda. Nós temos pessoas que tinham dificuldades para se alimentar. Hoje tem mercado. Aonde a pessoa era humilhada, hoje Deus exalta. Deixa zombar, porque quem está vendo seco vai ver florescer. Quem está vendo morto vai ver reviver. Em nome de Jesus. Diga, quem está vendo, fala aí, quem está vendo minha vida seca vai ver minha vida florescer. Creia nisso. Aí ele diz assim, versículo 24: e as eiras se encherão de quê? De trigo. E os lagares o quê? Transbordarão de mosto e de azeite. Quer dizer, o que está faltando vai sobrar. O que está faltando vai transbordar. Olha a promessa de Deus. Olha como a coisa começa a mudar. Olha o versículo 25.
e restituí-vos-eis os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Agora, olha o que ele disse no 25, ó. Olha aí o 25, a parte A. E restituí-vos-eis os anos, os o quê? Sabe para quem é isso aqui? Isso não é para você que enfrentou um problema há pouco tempo, não. Isso não é para você que tem pouco tempo que a situação apertou, não. Isso é para você que está vivendo há anos numa situação difícil e Deus está prometendo hoje restituir para você. Isso é para você que está enfrentando, não é uma luta que começou em 2025 ou 2024, não. Você está numa peleja já há 5 anos, 3 anos, 10 anos, mas Deus está prometendo que Ele vai restituir para você. Amém? Isso é para você, anos. Porque deve ter alguém aqui que há anos está gemendo, mas Deus está dizendo: se você confiar, se você se voltar para mim, eu vou restituir. E olha o que vai acontecer, ó. E, versículo 26, comereis abundantemente e vos fartareis. E depois, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será. Olha para mim, por favor, creia, não vai ser da noite para o dia. Deus ungiu Davi, mas Davi não foi direto para o palácio. Davi foi perseguido por Saul. Davi foi o homem que passou por muitas coisas. Ele teve que conhecer o deserto, escreveu salmos lindos, mas chegou ou não chegou no palácio? Você vai chegar também. Lembra de José? Ele não saiu do dia para a noite, do sofrimento, do Egito, ou da escravidão, da prisão, para o palácio, para ser governador. Ele passou por muitas coisas. Teve prisão, teve injustiça, mas ele chegou ou não chegou onde Deus falou que ele ia chegar? Chegou. O bispo Macedo um dia falou uma coisa, disse assim: olha, eu não teria estrutura para ter hoje a responsabilidade e o que a igreja é no mundo inteiro no início do meu ministério. Deus sabia que eu não tinha estrutura, e se Deus deixasse, eu ia me perder. Se Deus desse, eu ia me perder. Em outras palavras, que Deus tem poder para fazer tudo num dia só, Ele tem, mas Ele não faz para o nosso próprio bem, senão a gente se perde. Lembra do filho pródigo? E da minha herança, pegou a herança precipitadamente. O que é que ele fez? Gastou tudo e se arrebentou, porque as coisas antes da hora vira maldição, a bênção antes da hora vira maldição. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Se Deus está te preparando, se Deus está te amadurecendo, graças a Deus, espere, porque você vai conseguir chegar lá também. Olha as pessoas que ganham fácil, olha as pessoas que ganham na loto, como o dinheiro entra fácil e vai fácil. Deus nunca vai permitir que as coisas sejam fáceis para a gente, vão ser difíceis, mas nós vamos chegar lá. Sabe por quê? Porque nós aguentamos o processo, a luta, as dificuldades, crendo na palavra dele, para nós darmos valor em cada conquista que nós conquistamos pela fé. Amém? Aprenda isso. Agora, o melhor de tudo, olha o 28 para terminar. Diz assim: e há de ser que depois, não é antes do arrependimento, não é antes de rasgar o coração, não é antes da pessoa se entregar, mudar, depois derramarei o quê? Meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas o quê? Profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Óbvio, depois de tudo que eles fizeram, Deus disse: agora é hora de eu dar o meu espírito, porque só com o Espírito Santo, para você aguentar as guerras, as injustiças, porque Deus pode permitir injustiças. Se Ele quer fazer algo grande, Ele pode permitir, mas se você tem o Espírito Santo, você aguenta. Eles estavam apanhando da vida, sabe por quê? Porque Deus é o Criador da vida, e quando nos afastamos do Criador, a vida bate na gente. Mas quando nos voltamos para Deus, Ele supre tudo
e dá do Espírito dele. Amém? Tenha calma. Calma. Bispo, mas até agora nada. Calma. Creia. Foi uma guerra até Davi chegar lá. Foi uma guerra até José chegar lá. Está uma guerra até você chegar nesse patamar que você deseja. Mas fique em pé e diga: eu vou chegar lá. Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Levante aí a sua Bíblia. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Nós precisamos te ouvir. Eu sei que o Senhor é um Deus que fala. Não deixa o mal roubar essa palavra, nem voltar vazia. É a tua palavra. Me usa agora, mas faça o teu povo entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje. Que todos nós venhamos entender claramente essa palavra, para a tua glória. E quem crê que Deus vai falar com você, diga amém. Graças a Deus. Não converse, não se distraia e preste atenção, por favor. Eu quero primeiro que você tenha esse entendimento de que período foi esse que eles viveram. Olha bem para mim aqui agora, para você entender. O povo de Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia, certo? Ficaram durante esses 70 anos cativos. E eles estavam voltando da Babilônia. E estava tudo destruído, não tinha nada. O templo tinha sido derrubado, as casas estavam em ruínas, tudo estava no chão. Eles tinham que começar do zero. É fácil começar do zero? É difícil. É muito difícil começar do zero. E eles estavam em direção a essa reconstrução. E Zorobabel estava liderando esse grupo. E a palavra de Deus chegou. Diz assim, Zacarias 4:1: e o anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como a um homem que é despertado do seu sono. Olha para mim, por favor. Deus trabalha despertando. Deus, ele não trabalha com acomodados, com pessoas preguiçosas. Deus nos desperta para nós fazermos o que tem que ser feito. E o anjo veio com a palavra de Deus para despertar, para fortalecer. A palavra de Deus já me fortaleceu várias vezes, vai continuar me fortalecendo. A palavra de Deus várias vezes me animou, me encorajou, me direcionou, me abençoou, porque Deus trabalha com a palavra. E o anjo veio com uma palavra para despertar. Lembra quando Josué estava desanimado e Deus veio com a palavra para ele despertar? Moisés é morto. Dispõe-te e atravessa o seu Jordão. Não fica aí choramingando, não fica aí lamentando a morte de Moisés. Vai para a guerra. Então Deus desperta. A palavra de Deus nos desperta, nos faz acordar desse sono espiritual. E diz assim o versículo 2: e disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Olha para mim, por favor. Olha a pergunta do anjo: que vês? O que você está vendo? Deus, Ele nos faz enxergar o que nós não estamos vendo. Tem coisas que estão diante dos nossos olhos e nós não enxergamos.
Quantas pessoas elas conseguiram enxergar uma lacuna no mercado? Quantas pessoas enxergaram que era para se afastar de certas pessoas, era para tomar certas atitudes, era para investir onde ela não estava investindo, porque Deus fez ela enxergar. O mal trabalha fechando a visão, Deus trabalha abrindo a visão. O mal trabalha cegando, dizendo que não tem solução, que não tem saída, mas Deus trabalha abrindo a visão, mostrando a saída. E o anjo perguntou: que vês? E ele falou o que ele viu: o castiçal de ouro, os 2 vidros de azeite. Ele passou a explicar o que ele estava enxergando. Aí no versículo 4 diz assim: e respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isto? O que é que ele disse? E eu disse: não, Senhor meu. Aprenda uma coisa aqui, olha para mim por favor. É horrível conviver com a pessoa que acha que sabe tudo. É horrível conviver com a pessoa que se acha mais inteligente que todo mundo, mais esperta que todo mundo, melhor do que todo mundo, porque o que você fala despreza, o que você fala ela ignora, ela olha para você como se ela fosse superior. Você não encontra espaço para falar, porque a pessoa sabe tudo, e ninguém sabe tudo. Se você não estiver aberto para aprender, sua vida não vai crescer nunca. Você vai se perder naquilo que você se apoia, na sua muita sabedoria. Nós aprendemos um com os outros. Deus usou a empregada de Naamã para ensinar fé para ele. Deus usou uma jumenta para ensinar Balaão. Deus usa quem Ele quiser. Deus pode falar com você através de quem Ele quiser, quando você está aberto para aprender. Eu aprendo com meus companheiros, eles aprendem comigo. Eu aprendo com vocês até no atendimento. A partir do momento que você se fecha e acha que você já sabe tudo, então as pessoas que poderiam te ajudar não te ajudam. Às vezes a mulher quer ajudar o marido e ela não consegue. Por quê? Porque ele não ouve, ele não dá espaço, ele acha que ela não entende. Mas tem coisa que está diante dele, ela está enxergando, mas ele não deixa ela falar. Ela está vendo que tem gente desonesta, que ele está confiando na pessoa errada, que ele está andando na direção errada, mas ele não dá espaço para a mulher. Ele se arrebenta, mas não se abre para ela, porque ele acha que sabe mais do que ela, e vice-versa. Escute bem, é horrível conviver com a pessoa assim, é triste conviver com a pessoa assim, e a pessoa não percebe que ela não consegue aproveitar quem ela tem do lado, porque poderia ser muito mais ajudada, mas a pessoa não se abre, e às vezes se abre para as pessoas que não deveria se abrir, aproveitadoras. Ele não se rebaixou, não se diminuiu, dizendo que não sabia. Quando eu não sei uma coisa, eu pergunto, eu aprendo, e eu não sei tudo. Quantas pessoas já me ensinaram, quantas pessoas, e eu continuo aprendendo. Eu aprendo com minha esposa que está aí, eu estou sempre aprendendo. A hora que a pessoa achar que sabe tudo, ela tem que morrer. Só quem sabe tudo é Deus. E ele disse assim: eu não sei. Vamos continuar. Parei aonde? 5. Não é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo. 6, desculpe. E respondeu-me dizendo: esta é o quê? A palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Olha para mim, por favor. Era difícil o que Zorobabel, que era o líder, e aquele povo que estava saindo do cativeiro, tinha pela frente para enfrentar. Era um desafio, era uma guerra, era começar do zero. Era muito difícil a situação deles, mas a palavra de Deus veio e disse: não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Quando você valoriza o Espírito de Deus, você não entristece Ele, você não deixa Ele se apagar em você.
Porque tem situações que você só vai ter calma com o Espírito Santo, você só vai ter paciência com o Espírito Santo. Tem situações que são situações difíceis, que você só pode orar e esperar Deus agir, mas Ele vai agir, e o Espírito de Deus te sustenta. Na hora do fogo, na hora da guerra, se você não tem o Espírito Santo, o fogo te devora, o fogo te derrete. Na hora do fogo, porque você enfrenta coisas que você não imaginou que você ia enfrentar. Você enfrenta coisas numa força que você nunca imaginou que ia vir contra você. Mas Deus está permitindo, por quê? Porque Ele quer fazer coisas grandes através de você. E não pode ser na força do seu braço. Você vai se deparar com situações que você não vai conseguir ajuda de ninguém, que você não vai poder contar com ninguém. E a única coisa a poder fazer é orar e depender de Deus, é dobrar o seu joelho e confiar em Deus, e entregar na mão dEle. Todos nós passamos por isso, amém? É o fogo, é a guerra que nós enfrentamos. E se você não tem o Espírito de Deus, você vai lutar com a força do seu braço, você vai ficar nervoso, vai perder a cabeça, vai ficar doente, vai se estressar e vai se arrebentar. Porque não é por força nem por violência, não é do seu jeito. Por isso que quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela deixa o Espírito Santo guiar ela. Ele fala, cala a boca, não é hora de falar. Fica calmo, confia, espera a poeira baixar. Ele vai te guiando, Ele vai te sustentando, Ele te ajuda a passar por coisas que você nem acredita que você venceu. Você não acredita. Você tem experiências com Ele gloriosas nos momentos mais difíceis. E de repente você diz assim, bispo, tem horas que eu acho que a minha luta é maior do que a luta de outras pessoas. É porque Deus tem coisas maiores para você. Tem pessoas que ainda não têm a musculatura espiritual que você tem. Talvez vai enfrentar lutas como a sua lá na frente. Mas se você está enfrentando, Ele não vai permitir vir além da sua força. Bispo, mas está muito difícil, é uma situação desafiadora. Mas Ele é com você. Diga, Deus é comigo. Creia nisso. Pense nisso nos seus momentos difíceis, que Ele é com você. Então a palavra chegou para ele, dizendo assim, ô Zorobabel, não é por força nem por violência. Não, vai ser pelo Espírito. Porque quando é pelo Espírito, a coisa flui. Quando é pelo Espírito, a coisa acontece. A mulher andava desesperada com a situação do filho, porque ele se envolveu com drogas, pensando que ele ia morrer. E ele foi para a rua, estava desesperada. Veio para a igreja, entregou o filho na mão de Deus, confiou em Deus. Ela disse que um dia o filho chegou em casa e falou, mãe, me ajude. Ela esperou tanto esse momento, que ela falava, ele não ouvia. Ela queria dar conselho na hora errada, ela queria falar na hora errada, e entrava no ouvido, saía pelo outro, causava brigas. No dia que ele pediu ajuda, ela disse assim, ó, me dê um abraço aqui. Você tem mãe, eu estou com você. Ele disse que naquele abraço, o Espírito Santo trabalhou nele e libertou ele. Não foi por força, nem por violência. Não vai ser do seu jeito, não vai ser na força do braço, é no Espírito. Quando eu peço para você vir quarta-feira e domingo, é para você amadurecer na fé. Quarta-feira vai começar os 5 fundamentos da fé, para você ter uma fé firme o dia inteiro, principalmente 8 da noite. Domingo é reunião que você não deve vir por causa do óleo. Você deve vir para você ouvir a palavra, buscar o Espírito Santo, valorizar Ele, para que você tenha condições, nos momentos difíceis, nos desertos, não derreter. Amém? E Ele vai te sustentando, te ajudando, te mantendo de pé, porque Ele é Deus, Ele é fiel, Ele não abandona quem é dele. Então veio essa palavra dizendo, Zorobabel, fica tranquilo, não é por força nem por violência. Agora você entende porque o mal gosta de ver você nervoso? Porque ele usa pessoas para tirar você do espírito. Agora você entende porque ele quer você fora do espírito, xingando, brigando, porque ele sabe que na força do braço ele vence, mas no espírito ninguém nos vence. É no espírito. Quando o dia estiver pesado, quando as coisas estiverem difíceis, pare para orar. Tem horas que a coisa não está se encaixando, sua cabeça não está conseguindo pensar, você não está conseguindo resolver. Pare, ore, entregue na mão de Deus. Aprenda a vencer as coisas no Espírito.
com Deus. Quando a pessoa deixa a palavra de Deus entrar, ela pode estar cheia de problemas, pode ter um montão de problemas. A palavra de Deus entra, ela crê, a palavra de Deus começa a gigantar ela, a palavra de Deus começa a crescer dentro dela, e os problemas começam a diminuir. Por isso que a pessoa fala: quem és tu, agiota, para não sair da sua mão esse ano? Quem és tu, dívida, para não te pagar? Quem és tu, problema, para não te vencer? Quem és tu, situação, para tirar o meu sono? Quem és tu, situação, para me afrontar? Se eu tenho meu Deus. Então você cresce diante dos problemas, porque você creu na palavra de Deus. É assim que Deus trabalha. Deus estava encorajando com a palavra, porque sabia que o que eles iam ver era difícil, o que eles iam passar era complicado, eles precisavam levantar realmente do zero, mas Deus ia ser com eles. Então Deus veio fortalecendo, colocando o problema lá embaixo. Quem és tu, o problema? Não foi o que Jesus falou? Se crer, dirás esses montes o quê? Ergue-te e lança-te ao mar. Se remove problemas considerados grandes. Você resolve situações que parecem impossíveis, porque no deserto você tem essa experiência. Você fica em situações consideradas impossíveis para ver o Deus dos impossíveis agir. Você fica em situações que parecem perdidas para ver o Deus que não tem causas perdidas agir. Amém? Olha o último casal que deu testemunho, e dívidas, e doença, e Deus está fazendo milagre, mudando a situação e fazendo eles darem testemunho. Vai chegar a sua hora também. Amém? Aí ele diz assim para terminar, agora é para valer. Versículo 8: e a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo. Quem veio de novo? Olha para mim, por favor. Toda segunda que você vier vai ter o quê? Vai vir uma palavra para você. Toda segunda-feira vai ter uma palavra para você. Semana que vem vai vir novamente a palavra para você. Por quê? Porque Deus sabe do seu desafio, da sua guerra, do seu recomeço. Ele sabe do prejuízo que você tomou, da guerra que você está enfrentando, e Ele vai te alimentando na palavra, para você ter força para vencer. Então sempre vai ter uma palavra. Veio novamente a palavra. Se você é uma pessoa de Deus, Deus está sempre falando com você. Sempre que você vem no culto, às vezes Deus muda uma pregação só para te abençoar, só para falar com você. Parece que só tem você no culto, porque Ele fala com você. Você sabe que é com você. Enquanto eu estou pregando, entra em você. Você sabe que é contigo. Quantas pessoas aqui eu tinha marcado um atendimento, e quando acabou o culto elas falaram: não precisa mais não, Deus já falou. Amém? Aí diz assim, versículo 9: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também em suas mãos o que? Acabarão. Para quê? Que o Senhor enviou a voz. Olha para mim, por favor, isso aqui é tão forte. Olha a promessa de Deus. As mãos de Zorobabel vai começar a obra, eu vou ajudar e ele vai terminar. Depois leia Esdras 6, 14, 15. Você vai ver que a obra terminou. Eles conseguiram. Você vai conseguir. Você vai conseguir terminar de pagar essa casa, esse apartamento, esse carro. Diga: eu vou conseguir. Você vai conseguir terminar essa dívida, de pagar essa dívida. Deus não vai deixar você no meio do caminho não. Você vai conseguir. Diga: eu vou conseguir. Deus prometeu a Zorobabel: você vai começar e você vai terminar, porque eu vou estar com você do começo ao fim. Tem muitas obras inacabadas em São Paulo, no Brasil, no mundo, mas a obra de Deus na sua vida não vai ficar pela metade não. Ele termina, Ele é fiel. É guerra, é luta, mas Ele vai te ajudar a terminar. Quando o último boleto acabar, você vai dizer: ó Deus, obrigado, o Senhor me ajudou. Amém? Ah, bispo, ainda falta 62, 48, 24, ainda faltam muitos anos. Deus vai te ajudar. Você viu o testemunho falar? Dívida que eu tinha que pagar não sei quantos meses, quantos anos Deus me ajudou e eu paguei com pouco tempo. Ele pode fazer. Hoje está cheio de prestações atrasadas. Daqui a pouco você começa a pagar 2 de uma vez, 3 de uma vez, várias de uma vez. Deus vai ajudar. Ele diz assim no versículo 10, último versículo que eu vou ler: porque quem despreza o dia das coisas, o quê? Pequenas. Tem Bíblia que fala os humildes começos, pois esses se alegrarão. Olha só, vendo o prumo na mão de Zorobabel.
esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Olha a pergunta: por que desprezas as coisas pequenas, os humildes começos? Deixa eu te ensinar uma coisa. Você sabe como é que a Igreja Universal começou? Por exemplo, na África do Sul. Olha como começou a igreja na África do Sul. Coloca aí. Olha a igreja. Só tinha entulhos. Horrível. Os pastores limpando. Começou aí. Olha onde é que está agora, ó. No Soweto. Olha só. Olha o tamanho dessa catedral. Olha o povo lá de fora. E olha o povo também do lado de dentro. Vai aparecer aí a imagem do povo do lado de dentro. Uma baita de uma catedral, quase do tamanho do templo. Mas começou o quê? Não ouvi. Pequeno. Olha para mim agora, por favor. Pode tirar. E assim foi a igreja desde o início. Começou no coreto. Nos países onde ela começou, começou bem pequena. Começou com poucas pessoas. Quem gosta de entrar na funerária? Ninguém. Mas começou ali. Você quer começar o quê? Com avião, Você quer começar com o quê? Com carrão, Começa no banheiro, começa vendendo na rua, começa no seu quarto. Tem gente que começou dentro de casa, mas comece. Não despreze os humildes começos. Comece pequeno. Daqui a pouco Deus faz você ficar grande. Não queira começar lá em cima, não. Começa lá embaixo. Não despreze os humildes começos, não. Os pequenos clientes, não. O início, não, porque o início é difícil. Tem gente aqui começando. A mulher falou, começou a olhar para o banheiro. E Deus falou, olha para o banheiro. E ela, meu Deus, que tanto eu olho para esse banheiro. Abriu o pet shop dela, era o banheiro. Tem gente que quando abriu a empresa, não deixava ninguém na empresa. Sempre dava uma desculpa, porque a empresa era dentro de casa, num quarto. Mas depois cresceu. Você vai crescer. A obra que Zorobabel começou, Deus ajudou e ele terminou. Fique em pé e diga, Deus vai me ajudar. E tudo que eu começar, vou terminar. Nós vamos orar agora. Olha para mim, por favor. Eu quero que venha aqui na frente. Você que diz assim, bispo, está uma guerra. Eu estou começando do zero. Eu e Deus, Deus e eu. Estou começando do zero. Do zero. Mas Deus vai me dar força. Sai do seu lugar e vem aqui. Você que está com um grande desafio na sua frente, vem aqui, aqui diante do altar. Estou com um grande desafio, bicho, tem um monte de problemas na minha vida. Sai do seu lugar e vem aqui. Vem fazendo dessa canção sua oração. Pode vir. Fiquem todos em pé, vem cantando. Canta aí, meu filho. O que eu não posso fazer, tu podes. Tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. Tu podes. Feche os seus olhos. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Senhor, vem me socorrer. A tua bênção, Senhor. A tua bênção, Senhor. Eu tomo posse. Tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abre as mãos para receber. As mãos para receber. Cante com fé o que eu não posso fazer. Eu não posso fazer. Tu podes. Tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. Tu podes. O milagre que eu espero, o milagre que eu espero, eu tomo posse. Tu podes. Senhor, Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor. O meu milagre, Senhor. Eu tomo posse. A cura que eu preciso. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abre as
mãos. Abra as mãos para receber. Olha para mim, por favor. Olha aqui para mim. Você vai clamar agora. Você vai fazer o quê? Deus quer ouvir sua voz. Você falar: quem és tu, agiota, para não sair da sua mão, ou agiotas. Quem és tu? Situação, dívida, problema, humilhação. Quem és tu? Desafio para o meu Deus, para a minha fé. Quem és tu? Não é nada. Porque quando você entende a grandeza de Deus, diante de Deus, ninguém, nem nenhum problema é nada. Diante de Deus não é? É nada. Quem és tu, Montes? Vai virar Campinas. Quem és tu, problema? Vai virar testemunho, que você vai passar por cima disso. Levante suas mãos agora, feche os olhos e determine: quem és tu, problema? Quem és tu, aluguel, para eu ser despejado? Quem é tu, agiota, para me matar? Quem és tu, dívida, para eu não me livrar de você? Quem és tu, situação, para tirar o meu sono, a minha paz? Quem és tu? Eu não sei quem se levantou contra você, eu não sei qual é a sua afronta, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei, mas você sabe. Então fale, então clame, então invoque esse Deus poderoso. Ó meu Pai, faz esse monte de problemas, meu Deus, serem transportados para o mar do esquecimento. Faz, ó poderoso de Israel, essa pessoa virar o jogo, mudar essa situação. Ela está começando do zero, mas o Senhor vai ajudar. Ajuda ela a terminar essa casa, essa obra. Meu Pai, ajuda ela, meu Pai, nesse começo dessa loja, dessa empresa. Ajuda essa que está vendendo na rua, essa que é ambulante, esse que é ambulante. Ajuda essa criatura, meu Pai, que tem poucos funcionários, que tem várias despesas. Ajude essa pessoa a terminar, a quitar esse apartamento, essa casa. Ajude ela, meu Pai, a dar o de melhor para a família. Ajude ela a ter uma vida de qualidade. O que ela não pode fazer, faça, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor disse, meu Deus, que as mãos de Zorobabel lançariam os alicerces, mas também terminariam aquela obra, inaugurariam um novo templo, uma nova cidade, porque ele estava de mãos dadas com o Senhor. E assim este povo, meu Deus, que está aqui nessa vigília, num lugar diferente, num horário diferente, para se apegar ao Senhor, para dar as mãos ao Senhor e de mãos dadas contigo superar qualquer que seja o obstáculo, o problema. Nós não estamos clamando a um Deus que é um rascunho do Deus da Bíblia, mas ao mesmo Deus. Então agora, meu Pai, levanta do teu trono e luta por essa gente, luta por esse empresário, luta, meu Pai, em favor desse trabalhador que venceu o cansaço, venceu a distância, está aqui fazendo a sua parte, porque crê que o Senhor fará a tua e trará a vitória, meu Deus, calando a boca de quem um dia duvidou dessa pessoa, de quem um dia a viu começando pequena e riu da cara dela, e a desprezou e a menosprezou com um olhar, mas o Senhor vai trazer, meu Deus, esse crescimento. Sim, meu Pai, porque nenhum problema, nenhum mal pode permanecer diante desta pessoa que tem confiado na tua palavra. Então, meu Deus, agora, que problema é esse que vai resistir o teu poder, meu Pai? Não tem dívidas, não tem barreiras, não tem problemas que vai permanecer. Por isso agora manifesta o teu poder, meu Senhor, na vida desta pessoa, para que a partir de hoje tudo venha mudar, porque esse ano não vai terminar, meu Pai, com essa pessoa do mesmo jeito. Ela vai ver a tua mão, ela vai ver, meu Deus, que o Senhor é com ela, da mesma forma que o Senhor foi com Zorobabel. O Senhor é com ela, a tua mão é com ela. Então faça, meu Pai, coisas grandes, para que o teu nome seja glorificado na vitória do teu povo. Que cada uma destas pessoas venham te honrar, meu Deus. Levante as mãos.
Não diga nada agora. Pode estar faltando recursos, mas Deus vai trazer. Pode estar faltando muitas coisas. Talvez você não tenha a maior parte do dinheiro que você precisa para honrar seu compromisso, mas Ele vai trazer. Não pode faltar agora é fé. Não pode faltar força. Não pode faltar ânimo. Não pode faltar disposição. Desperte. Deus te escolheu para coisas grandes. Aguenta essa luta. Aguenta esse deserto, essa solidão. Aguenta esse momento que todo mundo se afastou. Mas Deus é com você.